vou falar então um pouco sobre os fundamentos da reprodução e a fertilização artificial de rã touro. Toda criação, a gente sabe que toda criação, um princípio básico para você pensar em criar um animal é que você tenha o domínio da reprodução. E aí, para ter o domínio, eu preciso de ter condições de reproduzir esse animal na época que eu puder, na época que for possível. Então, foi partindo desse princípio que a gente pensou nessas coisas com relação à reprodução de rã touro. Eu preciso, para eu fazer uma produção de rã, eu preciso escalonar a produção. Ou seja, eu não posso ter 10 toneladas num período e zero nos outros períodos todos. Eu preciso ter 1 tonelada por mês, seria o interessante. Ou 500 quilos por mês. Então, é muito importante você poder escalonar. Se você deixar os animais reproduzirem segundo os parâmetros ambientais, ou seja, sob a influência dos parâmetros ambientais, temperatura, fotoperíodo, chuvas, se você deixar isso acontecer, você vai ter picos de reprodução. Picos de reprodução onde praticamente todos os seus animais reproduzem, depois mais outro lote de animais reproduz. Então você vai ter vários picos e não pode ser assim. Para que você pense, para que você possa ter uma criação racional, você precisa planejar, ou seja, eu quero tantas desovas nesse mês, tantas desovas no próximo mês, tantas desovas no próximo mês, e vai indo os 12 meses, dependendo do seu clima, da sua condição, você precisa ter desovas durante todos os dias, todos os 12 meses, ok? Para isso que nós pensamos em fertilização artificial. Assim como a gente tem em bovinos sincronização de cio, em rã touro dá para a gente fazer a fertilização artificial e obter as desovas no período que a gente quer. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Antes da gente falar da fertilização artificial, vamos dar uma base para vocês com relação à parte de anatomia e sistema reprodutivo da rã touro. Primeiro, é importante a gente falar para vocês que a determinação do sexo ela é feita, ela é expressada por, devido aos cromossomos sexuais. Nas fêmeas, nós temos o XX, ela é homogamética, e nos machos, XY, heterogamético. Então, se eu tenho um macho XY, se eu tenho um indivíduo que é XY durante a fase de girino, ele provavelmente vai ser um macho. Se eu tenho uma fêmea, se eu tenho um girino que é homogamético XX durante a fase de girino, ele provavelmente vai ser uma fêmea. Tá? Eu digo provavelmente, nós já explicamos um pouquinho quando a gente falou em monossexo, mas eu digo provavelmente porque existem fatores ambientais que podem levar à masculinização de fêmeas, fatores naturais, por exemplo, temperatura muito alta. Mas isso é um caso à parte, nós podemos conversar sobre isso depois. Então, a gente chama isso de sexo fisiológico. O girino, se eu fizer uma laparotomia num girino, eu vou identificar o sexo a partir desse estágio, 36. Nos outros estágios anteriores, pelo menos a olho nu, eu não consigo identificar um testículo e um ovário. Mas a partir do estágio 36, nós já conseguimos identificar quem é o macho, quem é a fêmea.
Então, para a gente poder estar deixando mais claro, o estágio 36 vai ser o estágio onde eu já tenho a pata definida, ok? Isso aqui vai desenvolver e vamos ter membranas interdigitais e os dedinhos das patas traseiras, tá? O aparelho reprodutor masculino, ele consiste, os machos, eles têm dois testículos, né? Um par de testículos, um direito e outro esquerdo. Vocês podem ver aqui nessa foto que eu tenho um testículo menor e um testículo maior. Isso não é comum, ok? Isso aí acontece muito quando eu tenho uma, uma linhagem XX, em que os machos eles são obtidos pela reversão do girino XX. Tá? Então, eu tenho macho XX, como eu já expliquei para vocês. Aqui vocês podem ver que o testículo ele é relativamente pequeno. Vocês imaginem um grão de feijão. Não um feijão carioquinho, um feijão grandão, feijão branco, por exemplo, ou feijão rajadão. Tá bom? Tipo um grão de feijão. Na literatura, eu não encontrei uma vesícula seminal onde ele pudesse armazenar o sêmen na hora para eliminar ou para espermear, né? Então, é, a quantidade de sêmen que o macho produz é pequena. Para vocês terem uma ideia, ao redor de 2 ml por macho. O aparelho reprodutor da fêmea, ele consiste em um par de ovários, como vocês podem ver aqui. Tá vendo? Olha, um par de ovários, um direito e outro esquerdo, e um par de ovidutos, um direito e outro esquerdo também. Quando ocorre a ovulação, os óvulos eles caem na cavidade celomática e todos os óvulos passam por dentro do oviduto até cair num ovissaco, até ficarem armazenados num ovissaco, prontos para serem eliminados e fecundados pelo macho. Então é muito importante isso. A fêmea vai ouvir o macho a partir do momento em que ocorre a ovulação, ou seja, acredita-se que os hormônios da ovulação eles afetam esse tipo de comportamento. Ela consegue perceber que o macho está cantando quando ela está ovulada. Porque senão, se ela não for assim, eles vão ficar abraçados lá e não vai acontecer nada, ok? Então é muito importante isso. Ocorreu a ovulação, a parede do ovário rompe, tá? A parede desses ovários rompem e os ovócitos caem todos na cavidade celomática. O oviduto, a abertura dele é lá no início, próximo dos pulmões. Então esses ovócitos eles vão entrar todos por dentro do oviduto e passar até chegar no ovissaco. Esse caminho que ele faz, ele vai ocorrendo uma deposição de camadas. Algumas espécies têm até 16 camadas que são adicionadas no ovo. Imagine o ovo de galinha. Tá? No caso da rã, são 16 camadas. No final, quando ele chega no ovissaco, nós já temos uma gelatina envolvendo o ovo. E essa gelatina ela é muito importante. Ela vai dar uma proteção microbiológica e uma proteção física para o ovo. Porque o ovo, quando ele está exposto na natureza, ele é um petisco para muitos tipos de animais, para passarinhos, para aranhas, para outros girinos de outra espécie, para peixes. Então, essa gelatina, ela forma uma barreira e dificulta um pouquinho. Não é muito eficiente, mas pelo menos um pouco dificulta, principalmente para os menores.
para os predadores menores. Tá? É uma forma de defender a prole, né? É, eu simplifiquei nessa explicação que eu vou dar para vocês aqui, mas quem puder, veja esse trabalho na literatura, que ele explica melhor os estágios de desenvolvimento. Mas eu fiz de uma forma mais prática, um pouquinho, para vocês compreenderem o que está acontecendo com relação à maturação do ovário, desenvolvimento do ovário. Então, nós temos aqui, este daqui é um ovário juvenil. Um ovário anterior a esse seria um ovário imaturo. O ovário imaturo nós vamos encontrar somente ovogônias, ok? As ovogônias, elas parecem mais com esse ovócito aqui, mas é um pouco mais atrasado ainda. Então, quando o animal está nessa fase juvenil, significa que os ovócitos estão se preparando para se desenvolvendo para começar a maturação. Não estão começando a maturação ainda. Eles estão se desenvolvendo morfologicamente para poder começar a maturação. Ele vai... O que vai acontecer? O citoplasma vai aumentar, vocês estão vendo aqui, esse aqui é um ovócito que a gente chama de perinucleolar final. Essa fase, ele já teria condições de começar a amadurecer, a deposição de vitelo. Nós já vamos ver isso aí. Uma coisa interessante que nós temos com relação ao desenvolvimento de ovário da rantouro é que ela tem desova parcelada, ou seja, ela tem várias desovas durante o ano. E nessas desovas parceladas, o que acontece no ovário? Vocês estão vendo aqui, nesse ovário aqui, que nós temos grupos de ovócitos com ovócitos muito parecidos, ou seja, nas fases muito parecidas, ou seja, com desenvolvimento, com o citoplasma já desenvolvido, tá? E você encontra grupos de ovócitos bem atrasados aqui, tá vendo? Quem provavelmente vai sair nessa desova vai ser esse grupo de ovócitos aqui, mais adiantado. E logo que eles saírem durante a ovulação, o ovário começa a se preparar novamente e vai promover esses ovócitos aqui. Esses ovócitos vão aumentar o tamanho do citoplasma, vão se preparar para a maturação. Ok? Aqui nós já temos um ovário em início de maturação. A olho nu, você consegue enxergar pequenos grânulos no ovário, tá vendo? Olha, esses pequenos grânulos já são esses ovócitos em perinuclear final, que estão prontos para começar a fazer a deposição de vitelo. Aqui a gente já tem um ovário em maturação. Vocês podem observar aqui que nós já conseguimos ver a olho nu pontos maiores, né? Mas, entretanto, são acinzentados ainda. O que está acontecendo aqui dentro desse ovário? Os ovócitos, está sendo, o vitelo está sendo acumulado ao redor das paredes do ovário. Vocês estão vendo? Então, ele começa das paredes para o meio e vai esses ovócitos, eles já estão se preparando e provavelmente vão ser os próximos que vão ser ovulados. Aqui a gente já tem um ovário maduro. Esse ovário maduro, ele pode chegar até 10% do peso vivo do animal. Juntando o ovário e o oviduto, nós podemos ter 15% do peso vivo do animal. Aproximadamente, tá, pessoal? E aqui nós temos
o ovócito já preparado para ser ovulado, para sair e ser fecundado. Então, aqui, é claro que ele vai passar primeiro pelo oviduto e vai ser revestido por aquelas camadas e vai cair no ovissaco, onde ele vai sair para ser fecundado. Aqui ele ainda está dentro do ovário, ok? Tá vendo o ovário aqui, maduro? Esses ovócitos são esses pontos pretos e brancos. Preto e branco por quê? Por que isso está acontecendo aqui? Na verdade, o, o ovócito tem o polo animal e o polo vegetativo. Esse polo animal é o que vai se dividir para que se formem as estruturas do animal. Então, vai começar a se dividir em 2, 4, 8, 16, 32, mólula, blástula, e vai indo daí para frente até formar um embriãozinho, ok? E aí começa a se desenvolver o embriãozinho, o coraçãozinho, as brânquias, e nós temos desenvolvimento todo por causa do polo animal. E o polo vegetativo, na verdade, ele vai servir de alimento, é onde fica o vitelo, que vai servir de alimento enquanto ocorre todo esse desenvolvimento embrionário. Aqui eu coloquei um quadro resumindo os estágios. Aqui nós temos o juvenil, aqui nós temos o início de maturação, aqui o em maturação e o maduro, ok? O desenvolvimento do ovário, ele possui uma sazonalidade. É importante a gente esclarecer que antes de começar o desenvolvimento do ovário, o animal alcança um determinado tamanho. Então, em magos, geralmente nós vamos ter um ovário imaturo, até ele chegar na fase juvenil. Então, só o ovário só vai começar a amadurecer, ou seja, só vai começar a ocorrer deposição de vitelo quando o animal chegar no que a gente chama tamanho de primeira maturação. O tamanho de primeira maturação é o tamanho em que os animais já estão com o corpo desenvolvido e o ovário em condições de fazer a deposição de vitelo, ok? Isso daí, em Rantoro, segundo a literatura, é aproximadamente 250 gramas para fêmea. Bom, sobre a sazonalidade da reprodução, nós temos a dizer o seguinte para vocês. A temperatura, o aumento da temperatura e o aumento do fotoperíodo são os primeiros fatores que são importantes na maturação do ovário. Então, vamos imaginar, então, que nós atravessamos o inverno e temos animais maiores do que 250 gramas, ok? Então, ele já tem condições de amadurecer o ovário. O que acontece? No mês de junho, nós temos a noite mais longa, ou seja, eu tenho um fotoperíodo menor no final de junho. A partir do final de junho, começa a aumentar gradativamente o fotoperíodo. E, juntamente com o fotoperíodo, a temperatura também começa a aumentar. Vocês estão percebendo já que nós estamos com temperaturas bem mais altas do que tivemos esse inverno, né? Apesar de a primavera somente começar no dia 23 de setembro, nós já estamos com temperatura mais alta, ok? E o fotoperíodo está aumentando também. Esses dois fatores, eles são muito importantes na maturação do ovário, ok? Então, para trabalhar com reprodução não pode ter pressa, ok? Esse período
agosto, você já começa a ouvir os animais, os machos vocalizarem, você fala, pronto, já está pronto, já vai dar para fazer reprodução. Não, os animais, eles vão passar por um período em que ocorreu o aumento do fotoperíodo e da temperatura e chegou no nível ótimo. Existe um ponto fisiológico, um ótimo fisiológico, para a temperatura. Ou seja, se a temperatura estiver próximo de 25, 26, temperatura da água, eu estou falando. Se a temperatura estiver próximo disso, nós vamos ter o desenvolvimento do ovário, com certeza. Então, fotoperíodo e temperatura são os dois pontos principais que causam a sazonalidade da reprodução. Nós falamos sazonalidade, mas a partir de setembro, digamos, a partir da primavera, nós já vamos ter reprodução. Então, nós temos reprodução na primavera e no verão e parte do outono. Até março nós temos ainda reprodução. E Então, são duas coisas distintas. A maturação do ovário, no tempo certo, né? Na estação dela, e a reprodução. Nos meses de agosto, setembro, começam as chuvas. E esse estímulo da chuva, ele é um estímulo muito forte para a ovulação. O animal está preparado no final de setembro, começou as chuvas, ele tem estímulo muito forte para a reprodução. Em condições naturais, já vai começar a ocorrer desovas na natureza. Tá? Enquanto que em cativeiro, a gente vai aguardar para fazer a indução, a ovulação. Ok? Aqui, para vocês terem uma ideia, como funciona esse estímulo, o estímulo ambiental que eu falei para vocês lá, fotoperíodo e temperatura, quando começam a aumentar, fazem com que o hipotálamo mande um mensageiro químico. Então, o hipotálamo vai transformar esse estímulo ambiental, estímulo físico, né, em um estímulo químico. Ou seja, o hipotálamo vai liberar hormônios liberadores de gonadotropina. Tá ok? Na hipófise, nós temos as células gonadotrópicas. Então, o hipotálamo, ele vai atuar nesse núcleo lateralis tuberis. E vai comandar a produção de gonadotropina pelas células gonadotrópicas e a hipófise vai começar a acumular gonadotropina. E ela também libera um pouquinho dessa gonadotropina na corrente sanguínea, que é o que vai promover a maturação do ovário. Como é que ocorre essa maturação do ovário? As camadas externas do ovário, a teca e a granulosa, elas vão ser responsáveis pela produção do estrogênio. E o estrogênio vai atuar no fígado, onde vai haver a liberação de vitelogenina, e a vitelogenina vai voltar pela corrente sanguínea no ovário. Isso vai fazer com que eu tenha um ovário maduro, ok? Se o ovário está maduro, e eu tiver um estímulo ambiental de chuvas, por exemplo, eu posso ter desovas. Digamos, se eu não tiver chuva, então não vou ter reprodução? Não, eu não vou ficar esperando as chuvas para fazer reprodução. Eu posso ter um atalho. A gente usa hormônio liberador de gonadotropina sintéticos, injeta na fêmea madura, e aí a gonadotropina que está aqui na hipófise, ela vai ser liberada, toda ela vai ser liberada na corrente sanguínea de uma vez. Então,
essa gonadotropina vai fazer com que haja rompimento da parede do ovário e a ovulação. Então, outra opção que nós temos é pegar a hipófise toda de uma outra fêmea madura. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer um abate, ok? No abate, eu vou olhar o desenvolvimento do ovário. Se o ovário estiver maduro, eu posso pegar a hipófise desse indivíduo, colocar na cetona, dissecar ela e guardar. E na hora que eu for fazer reprodução, eu posso usar hipófises para induzir a reprodução. Ok? Então, o hormônio que fez ocorrer a ovulação, ele não veio da hipófise deste animal. Ele veio de outro, é um hormônio externo, ok? As técnicas de indução à ovulação já são antigas. Eu coloquei aqui Rantoro, mas o Hug, ele trabalhou com sapos, eu acredito. Desculpa se eu tiver enganado aí, mas provavelmente era sapo, em 1935. Foram os primeiros trabalhos feitos com indução hormonal para ovulação. Ele usou extrato bruto hipofisário. Aqui, esse autor, o Nas, não é um autor, é uma equipe, né? Eles usaram extrato bruto hipofisário e progesterona. O Ribeiro Filho, em Viçosa, ele usou diferentes doses de extrato bruto hipofisário. Um trabalho bem interessante e ele conseguiu bons resultados usando hipófise. Conseguiu, basicamente, definir uma técnica para RAM, usando hipófise. Depois disso, vieram os trabalhos... Bom, antes de falar disso, em 1995, o Falcon e Cooley tiveram em Viçosa num congresso. E aí, nesse congresso, eles nos ensinaram a fertilização artificial em rantouro. Tá? O jeito que eles ensinaram era um pouco laboratorial, não era assim para tipo o que é feito com a reprodução artificial em peixes. Tá? Mas, logo em seguida, nós já tivemos vários trabalhos. O Alonso, em 97, já também trabalhou com hormônio liberador de gonadotropina, e depois a gente também trabalhou e publicou em 2000. Então, aqui, a técnica de utilização de gonadotropina, de hormônio liberador de gonadotropina, ela foi definida. Tá? Começamos a definir ela aqui, em 2000. Trabalhamos também com rã-pimenta, com extrato bruto hipofisário, e em 1988, conseguimos fazer a Leptolactos labirinthicus ovular. Entretanto, o macho ele produz muito pouco sêmen. E nós não conseguimos concluir a técnica de fertilização artificial com rantoro. Então, tem muita coisa para ser feita com rantoro ainda. Desculpa, com rã-pimenta. Dito isso, o que é? Que hormônio que eu devo escolher? Como eu devo fazer? O extrato bruto hipofisário ele é interessante. Se você for pensar, digamos, eu tenho um abate e tenho lá 300 rãs com hipófises maduras, com hipófises provenientes de fêmeas maduras. Eu posso retirar essas hipófises e trabalhar com indução hormonal usando hipófises. Só tem um probleminha. A pessoa que vai retirar a hipófise precisa ser treinada. Não é assim de qualquer jeito que tira. Não é muito simples. Tá? Precisa de um conhecimento técnico, né? Para você fazer isso.
Quando eu aplico hipófise, eu estou aplicando gonadotropina, lembrando vocês. Ok? E uma outra opção que eu acho que é mais simples é o uso de hormônios liberadores de gonadotropina. Primeiro que a dosagem é mais fácil. Por exemplo, se eu for usar hipófise, digamos que eu vá usar igual peixe, 0,5 miligramas na primeira dosagem e 4,5 miligramas na segunda dosagem por quilo de animal. Então, eu vou precisar, se eu tiver que induzir 1 quilo de rã, eu vou precisar de pegar hipófises e combinar para eu ter esse valor. E eu vou perder um pouco de hipófise nessa história, né? Então, fica mais difícil de você fazer a dosagem. Enquanto que o hormônio liberador, ele vem em um frasco de 20 ml e você tira uma quantidade dele de acordo com o peso dos animais e injeta simplesmente e o resto dos 20 ml vão ficar lá dentro, ok? Você não perde nada de hormônio e é mais fácil de dosar. E esse hormônio, ele é encontrado nas casas de produtos agropecuários. Esse hormônio que eu estou falando para vocês, o hormônio liberador de gonadotropina, ele é utilizado na sincronização de cio de bovinos. Tá? Existem vários protocolos de sincronização de cio de bovinos, mas o que eu vi superficialmente é que esse hormônio liberador ele é usado para fazer a indução à ovulação. A sincronização ela é feita por um outro hormônio. E depois de sincronizado, ele faz com que ocorra a ovulação a partir desse hormônio. Eu coloquei um nome de um hormônio comercial, mas existem vários, tá, pessoal? O importante é você respeitar isso aqui. O princípio ativo dele deve ser o acetato de buzerelina, tá? A fórmula do acetato de buzerelina é essa daqui. Que é importante, quando você for comprar um hormônio para indução de reprodução de rãs, você prestar atenção nisso aqui. Se for o purificado, eu vou ter 10 aminoácidos. Tá vendo? Olha, aqui eu tenho 10 aminoácidos. Se for o, o análogo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aminoácidos. Ok? Então, isso aqui é uma regra geral. Pode ter alguma coisa diferente acontecendo, mas geralmente é assim, tá? Você presta atenção quantos aminoácidos. E vai estar escrito hormônio liberador de gonadotropina análogo. Eles pegam a estrutura do purificado e fazem um análogo. As fêmeas, elas estão maduras aos 6 meses. Então, pode haver uma variação dependendo do período do ano que nós estamos. Então, se eu tiver uma rã no mês de março, se eu tiver uma rã com 150 gramas, ela vai atravessar o inverno todo para começar a crescer de novo e amadurecer. Então, isso não vale, tá bom? Esses 6 meses, eles são, se a gente tiver 6 meses contínuos. Então, é provável que a partir da metamorfose até os 6 meses, nós já tenhamos uma fêmea madura, ok? Elas isovam de 3 a 6 vezes por ano. Já tive alguns casos de 7 vezes por ano. Ou seja, a cada 1 mês e meio, ela tem condições de estar ovulando, está com o ovário pronto. Eu prefiro trabalhar com um animal de 3 em 3 meses, injetar
Então, o que, que a gente faz? A gente marca o animal com um chip, põe um chip nele, e a cada 3 meses ele vai produzir uma desova. Então, de preferência, marca os animais. E outra coisa importante é renovar o plantel de reprodutores a cada 2 anos. Se eu tenho um animal muito grande, se eu tenho um animal com 800, 900 gramas para fazer reprodução, na hora de você fazer extrusão é complicado. Então é preferível você trabalhar com uma fêmea de 400 gramas. Pelo menos até você acertar a técnica e ter prática. Tá? Que senão fica difícil. Você acaba não fazendo uma boa extrusão e prejudica o animal. Ou usa muita força, ou deixa parte dos ovos sem extrusar. Tá? Isso não é bom. Bom, pessoal, eu vou falar aqui para vocês as premissas básicas para a mantença de reprodutores de ratouro, e vou enfatizar 2 aspectos. Um deles é se eu quero ter reprodução durante o ano inteiro, e outro deles é se eu quero ter reprodução só durante o período normal de reprodução. Período normal de reprodução, eu quero dizer setembro a março, aqui na região de Botucatu, ok? Primavera e verão. É importante que a temperatura seja mantida de 25 a 26 graus. Quando eu comecei a trabalhar com rãs, há 40 anos atrás, uma ideia errada que a gente tinha é que temperatura alta era o motivo das rãs desovarem. Então, na verdade, quando a gente pensa em fazer reprodução controlada de rã touro, nós não podemos pensar assim. Se você colocar temperatura alta, 28, 29, 30 graus, os animais, vai ser difícil você evitar que eles ovulem naturalmente. Se eles estão numa baia de mantença e você está com temperatura alta, 28 para cima, você corre o risco que eles comecem a abortar os ovos. Então, como é que eu costumo fazer? Eu uso a água mais fria que eu tenho, porque durante o verão, por mais fria que a água entre, ele acaba mantendo ao redor de 25, 26 graus a temperatura da água. Tá? E se eu entrar com água, por exemplo, de um viveiro e mandar para minha baía de mantença, eu vou ter as oscilações de temperatura que acontecem durante o dia. Então, água de mina seria o mais interessante. É claro que se os animais que eu vou fazer reprodução já estão habituados a temperaturas muito altas, eu não vou baixar a temperatura, que senão simplesmente não vão reproduzir, ok? Eu digo assim, o plantel de reprodutores, desde da primeira maturação, antes da primeira maturação, você precisa manter eles numa temperatura mais baixa possível, para você poder ter desovas do mês de setembro até o mês de março, sem problemas, ok? Outra coisa importante, se você quiser ter desovas durante o inverno, é o controle do fotoperíodo. Eu preciso oferecer 12 horas de luz. Ou seja, eu coloco lá um timer e vou fazer com que esse animal tenha a luz dentro da baia de mantença, ele tenha 12 horas de luz. 12 horas de luz, 12 horas de escuro. Outra coisa, rações de boa qualidade e com pelo menos 40% de proteína bruta. É muito comum, dentro da atividade de aquicultura, a gente falar rações, pensar, né, que rações com proteína alta são rações com boa qualidade. Uma coisa puxa a outra, acaba puxando, né? Então, mas é importante que você tenha um fabricante idôneo, que você conheça as rações e você precisa oferecer a melhor ração para os reprodutores, porque eles comem uma
eles comem pouca ração, ou seja, 1% do peso vivo aproximadamente, e eles precisam de muita proteína, eles precisam de muito nutriente durante a fase de maturação, e depois que ovulou para amadurecer de novo, eles precisam de novo de muita proteína, ok? De qualidade. Bom, digamos que nós estamos querendo fazer a reprodução durante o, o período de abril, maio, junho, julho e agosto, ok? Que aqui na nossa região são os períodos onde a gente não tem desovas. Então, uma das coisas que a gente deve fazer é climatizar. Vocês estão vendo essas caixinhas, essas caixas de amianto aqui? Essas caixas, elas são climatizadas. Quanto menor o ambiente para você climatizar, menos você gasta energia. Se eu for climatizar uma sala grande, onde estão essas caixas aí, vai ser muito difícil manter a temperatura. Enquanto que nessas caixas, pequenas, né, são caixas de 1.000 litros, um por um, eu tenho um ambiente menor, fica mais fácil fechar e manter na temperatura, tá ok? Então aqui, nessas caixas, a água entra aproximadamente a 25 graus, ela vem de uma caixa principal aquecida, que fornece água para todas essas caixas. E aqui também eu tenho um comedouro, esse comedouro é um comedouro vibratório, né? Ele agita a cada 15 minutos e fica agitado por uns 10 segundos. Isso é suficiente para as ranzinhas comerem a ração desse comedouro. Aqui vocês estão vendo essa placa aqui, essa placa é uma placa de muro pré-fabricado. O que eu fiz aqui? Botei ela elevada, né? E fiz um aquecimento por baixo. Então aqui nós temos um sensor de termostato, tá vendo? Olha, esse sensor vai fazer com que a temperatura desse piso também não esquente, não aqueça muito, ele vai ficar próximo de 25, 26 graus. Então, se tudo aqui dentro está 25, 26 graus, eu vou ter uma situação confortável para os animais que não vai variar muito. Eu vou abrir a tampa para pôr alimento e fechar, tá ok? Aqui eu estou mostrando para vocês também mais uma foto onde nós colocamos aproximadamente uns 30 animais dentro dessa baia. Eu posso colocar umas 30 fêmeas. Eu posso ter duas baias dessas. 30 machos numa, 30 fêmeas na outra. E isso você vai poder fazer muita desova. Okay? O importante é que esses animais sejam chipados ou marcados, né? Depois eu posso mostrar para vocês um método de marcação. Mas o chip é mais conveniente, dependendo do tamanho do animal que você vai usar. Se você tiver animais chipados, fica mais fácil você acompanhar. É mais difícil você cometer erros de leitura na marcação, né? Outra coisa que nós podemos fazer também é fazer reprodução a partir da primavera, que os animais certamente vão estar prontos, desde que eles estejam recebendo uma boa alimentação. Na nossa região, pelo menos, é assim. A partir do mês de setembro, os animais começam a vocalizar. Esse lote que vocês estão vendo aqui é um lote só com macho, tá vendo? Olha, olha os tímpanos grandes. Ó. A gente mantém separado machos e fêmeas para evitar disputas muito grandes de território, né? E para evitar que alguma fêmea seja abraçada acidentalmente e fique machucada, inclusive. Fica lá o macho abraçado com a fêmea por muito tempo. E ela não vai ovular. Então, na verdade, como é que ocorre o amplexo, o abraço nupcial?
a fêmea ovula, tá? Os ovos caem na cavidade, não, caem no, desculpa, caem na cavidade celomática, vão para o ovissaco e ela está pronta. Quando ela está pronta e o macho vocaliza, ela vai atrás do macho, ok? Ela só vai procurar o macho se ela tiver ovulado. Então, uma baia de mantença, ela precisa oferecer algumas condições. Primeiro, vocês estão vendo essa baia, não dá para ver muito bem, né? Mas essa baia ela tem uma canaleta, aquela mesma que eu mostrei para vocês esses dias atrás nos girinos. É uma canaleta profunda, onde os animais podem ficar submersos, se quiserem. Tá? Então, quem quiser ficar fora da água, ou seja, ficar com água só na barriga, tá tudo ok. Você tem esse espaço aqui todo. Mas quem quiser mergulhar, pode mergulhar. Então, o que, que acontece aqui? Ah, fica mais fácil eles fazerem a termorregulação, que a gente chama. Saem da água e ficam numa porção menor de água. Tá vendo? A água está chegando aqui na patinha. Aqui, ó. Além disso, durante o inverno, esse maior volume de água vai oferecer uma alternativa muito importante. Nós temos esses animais aqui, aqui na nossa região, por exemplo, nesse ano que passou, nós tivemos temperaturas de 2 graus. 2 geadas ocorreram no setor. Se eu tenho só isso aqui de água, a oscilação térmica é muito grande. Eu posso ter essa água aqui chegando em 8, 10 graus. Tá? Se eu tenho um volume maior de água, a temperatura é mais estável. E se o animal se está fazendo 2 graus e boa parte do corpo dele está exposto, eu vou ter. Ele vai passar frio, ele vai ter oscilação térmica muito grande. Então, se eu tenho uma canaleta mais profunda e o animal pode mergulhar, ele vai ficar lá protegido, não vai ter muita oscilação térmica. Então, a temperatura dessa água aqui, mais profunda, ela chega em 16, 17 graus. Ela não cai muito mais do que isso, ok? Quando eu tenho um volume maior. Aqui também uma outra baia que não é climatizada. Aqui nós temos aquele coxo-abrigo que eu mostrei para vocês. Aí os animais comem ração aqui, ou eu posso colocar também um alimentador automático jogando ração dentro desse coxo, ok? É uma outra maneira da gente fazer uma baia de mantença, sem climatizar. Bom, vamos supor então que os nossos animais estão preparados e nós vamos poder fazer a reprodução artificial, ok? Primeiro passo para fazer reprodução artificial é a escolha das fêmeas. Quando a fêmea está preparada, ou seja, em setembro, já vai, o plantel quase todo vai estar preparado, fica mais fácil escolher. Você escolhe as fêmeas que têm o ventre abaulado, né? E você nota que tem ovos maduros. É como se fosse um toque, né, que você faz. Aí você escolhe essas fêmeas e injeta hormônio pela manhã, a primeira dose. O acetato de buserelina que eu falei para vocês, vocês vão injetar 1 ml pela manhã, 1 ml à tarde, e no dia seguinte vai estar ocorrendo a ovulação, ok? Então você precisa, no dia seguinte, chegar bem cedo, digamos que você injetou hormônio, a primeira dose, 8 da manhã, você vai ter que chegar 7 da manhã e verificar quais fêmeas, se as fêmeas ovularam, todas elas, e aí você vai, primeiro, tirar o sêmen dos machos. Então, se você injetou hormônio em 2 fêmeas,
você vai ter que pegar 20 machos e tirar sêmen de 20 machos. Uma coisa interessante, pessoal, é que o, você pode tirar sêmen toda semana dos machos. Você vai sentir quando esgota, mas por meses a fio você pode ir tirando o sêmen. O sêmen mantém a qualidade quando você tira. Parecido com suínos. Suínos você tira sêmen toda semana do reprodutor, né? Em rã, você pode tirar sêmen toda semana. Então, quando você vai fazer uma desova, é interessante que você use um número maior de machos. Na semana que vem ele vai estar pronto de novo. Ou talvez até menos que isso. Que digo que 3 dias, talvez. Mas assim, se você pegar toda semana para tirar sêmen, você vai poder usar os 30 machos que você tinha no seu plantel, você vai poder usar eles toda semana. Ok? Se forem 3 fêmeas, 30 machos. Por que esse número grande de machos? Primeiro que nós estamos falando de uma fertilização artificial bem prática. Ou seja, eu não vou fazer uma avaliação do sêmen, não vou pegar um microscópio para fazer uma avaliação de sêmen. Eu vou pegar uma quantidade grande de sêmen para fecundar os ovos. Grande em termos, né? O que eu estou tirando, eu vou aplicar o hormônio no macho, mesmo acetato de buzerelina, eu vou usar 0,2 ml. Lembrando que o nome comercial desse que a gente utiliza é Syncroforte. Então, vou usar 0,2 ml dele para induzir a espermeação, a liberação do sêmen, ok? Então, em 40 minutos, mais ou menos, os machos vão estar espermeando. Eu vou tirar esse sêmen desses animais dessa maneira, então. Vamos ver se o meu filme roda bem aqui. Olá, pessoal. Estou aproveitando essa reprodução de rãs que eu fiz agora em março para mostrar para vocês mais uma vez como retiro o sêmen. Vocês prestem atenção na posição da mão, como o macho, como a gente segura o macho. Tá vendo? Olha? São os 2 dedos de um lado e o polegar do outro lado, fazendo uma pequena pressão. Muito pouca pressão realmente, tá? Não se machuca os animais. E o sêmen flui para dentro da pipeta naturalmente. Em alguns casos, os machos não têm sêmen, não produzem sêmen, mas assim, são esporádicos no meio do lote, né? Geralmente eles produzem bastante sêmen, ao redor de 2 ml. Vocês estão vendo que o sêmen está bem opaco, você pode ver que a qualidade do sêmen é boa. Então, nesse caso aí, eu apliquei o Syncroforte 0,2 ml e trouxe uma resposta muito boa. Depois eu coloquei esse sêmen na geladeira a 5 graus e utilizei no dia seguinte. Então, eu disse que eu pus o sêmen na geladeira, mas não está dentro da metodologia de trabalhar, tá ok? É que eu estava sozinho e eu precisava fazer isso. Eu precisava de diminuir as atividades no dia seguinte para fazer a reprodução. Então, eu pus na geladeira a 5 graus. Mas você deve, à medida do possível, tirar o sêmen e usar na parte da manhã, no mesmo dia, ok? Por que que eu estou falando isso? Quando você vai tirar o sêmen, é importante que você, primeiro, tenha deixado os animais sem alimento no dia anterior, porque você está tirando o sêmen da cloaca. Como você tira o sêmen da cloaca, de repente, vem fezes junto. Essas fezes nós vamos ter protozoários, nós vamos ter
ameba, vai ter um monte de organismos ali que vão comprometer a qualidade do sêmen, além da parte microbiológica, né? Além da parte de micro-organismos, bactérias, por exemplo. Então, nós vamos ter, se eu usar o sêmen imediatamente pela manhã, ou seja, injetei hormônio, 40 minutos, tirei, já fiz a fecundação, eu vou diminuir a possibilidade de ter problemas desse tipo. Tá ok? Então, a princípio, é melhor que seja assim. E se for necessário, você pode guardar o sêmen na geladeira. Normalmente, a gente guarda esse sêmen na geladeira de um dia para o outro. Para você guardar por vários dias, teria que buscar o diluente correto, a temperatura correta, tá? Que senão tem que colocar antibióticos. Então, já existem trabalhos de congelamento de sêmen e de resfriamento de sêmen, mas nós não fazemos isso. A gente trabalha só com o sêmen no máximo resfriado, no meio dele mesmo, sem botar nenhum diluente, ser utilizado no dia seguinte, tá ok? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a técnica de fertilização artificial para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Não, está aqui. Quando eu mandar para vocês essa aula, nós vamos ter aqui um link. Vocês entrem nesse link para poder ver com mais paciência, com mais tranquilidade essa técnica, tá? A extrusão é feita em uma bandeja seca. Antes de colocar os ovos, a bandeja precisa ser bem seca. Por quê? Se por acaso os ovos entrarem em contato com a água, vai fechar, a gelatina vai hidratar e vai acabar dificultando a fecundação. Tá? Lembrando que a rã, os ovos da rã, eles não têm a micrópila, como no caso dos peixes. Então, mas existe um impedimento. Quando começa a hidratar a gelatina, consequentemente, não tem jeito de fecundar mais. Então, a gente tira esses ovos numa bandeja seca. Para tirar os ovos, a gente segura a fêmea, abraçando debaixo dos braços dela, e depois a gente faz uma leve pressão no ventre, depois que a gente virar a fêmea nessa posição. Normalmente, uma fêmea dessa, ela tem condições de produzir até 100 gramas de ovos. Tá? Mas o normal seria uma média de 50 gramas de ovos. Então, você vai fazer a extrusão, pelo menos até próximo de 50 gramas, sem forçar muito a fêmea. Ok? Então, deu aproximadamente 40 gramas de ovos, próximo disso. Então, o próximo passo vai ser colocar o sêmen sobre esses ovos. Você quer parar? Nós vamos fazer, então, a extrusão da fêmea. Para fazer a extrusão, uma das coisas que a gente faz é colocar os dedos sobre os braços dela. Esse caso agora, ele está fazendo extrusão de uma outra fêmea albina agora, tá? Eu vou tomar o microfone, porque está muito baixo esse som. Tá vendo, olha? Na verdade, quando a gente faz a extrusão,
não tem que ser muito forçado, não. É um apertozinho que é feito só. Se você exagerar no aperto, onde eu estou apertando ali, olha, se você exagerar no aperto, você lesiona os ovidutos e o ovissaco, entendeu? Então, é com muito, é como se fosse um abraço bem dado. Quando você vai abraçar uma pessoa, você abraça ela e não machuca. No caso de fazer essa extrusão, você vai apertar com muito cuidado para não machucar o animal, ok? Então aqui os ovos foram retirados de uma bandeja seca também e nós vamos ter a fecundação. Importante é que eu tenho o peso desses ovos. Com base no peso, eu vou saber que, por exemplo, são 50 gramas de ovos, eu preciso colocar 50 ml de água. Então, se eu já tenho lá o sêmen que vai dar 10 ml, eu vou colocar 40 ml de água mais os 10 ml, eu vou ter 50 ml. E isso eu vou agitar, vou homogeneizar com vigor. Eu não posso fazer isso muito devagarinho, que senão ocorrem grumos. Se ficar grumo, esse grumo, onde está esse montinho de ovos que a gente chama de grumo, eles vão ter dificuldade de respirar. Então, eles têm que estar bem soltos. Então, agora eu vou aguardar 2 minutos. 2 minutos. Completou os 2 minutos, é conveniente que eu já vá hidratar esses ovos num volume maior de água. Então, se eu tenho uma desova de 50 gramas, de preferência eu uso 2 baldes de 20 litros, ok? 2 baldes de 20 litros, eu vou conseguir uma boa diluição. Não façam como eu fiz aí. Eu peguei e coloquei os 50 gramas todos dentro de um balde. Aí depois eu dividi, mas não é assim. Na verdade, você vai pegar o 50 gramas e vai distribuir ele em dois baldes de 20 litros. Essa diluição ela é muito importante. Em condições naturais, esses ovos eles vão ter um volume muito grande de água onde está ocorrendo a desova. Então, a diluição é muito bem feita. Essa diluição bem feita vai evitar que forme grumos, evitar que a gente tenha problemas de acúmulo de ovos juntos com a massa de gelatina, que vai dificultar a respiração. Vocês estão vendo que eu estou mexendo a água e normalmente quando eu faço esse movimento na água, eu não toco o fundo, porque senão eu quebro alguns ovos. Então eu estou mexendo, mas não estou tocando o fundo. Eu estou revolvendo como se fosse uma batedeira lá dentro, né? E vou evitar que se formem uma camada espessa, uma camada gelatinosa espessa. Então ele vai movimentar, movimentar até ficar bem diluído, ok? Ó, ainda está tranquilo. Depois eu tenho um slide ali para frente que vocês vão ver o que eu chamo de um líquido espesso. Eu vou mexer isso aí e vou cuidar por uma meia hora, pelo menos. Mexo, espero um pouquinho, volto, mexo novamente e vai por um período de meia hora. Esse período vai ser o período em que vai ocorrer a hidratação. Eu estou saindo ali para buscar outro balde que eu vou dividir isso, que eu vi que está muito espesso. Vai começar a ficar muito espesso. Mas não sei se vai. Não teve problema. Na verdade, essa desova eclodiu bem, deu 99% de fecundação. Mas eu dividi ela em dois na hora que eu estava fazendo, porque eu senti que a quantidade de ovos era muito grande. Eu que já fiz milhares de desovas, eu não devia estar fazendo isso. Então, o próximo passo aí é o quê? Colocar a desova dentro de um saco plástico. Tá vendo? Então, eu tinha 2 baldes, tá bom? Então, cada saco plástico desse daí vai mais ou menos 25 gramas de ovos.
E a quantidade de água é um terço do saco plástico. Um terço, tá vendo? O saco plástico tem 60 litros. Estou colocando um terço de água. E depois eu vou colocar oxigênio. Eu tiro todo o ar que não é oxigênio, ou seja, o ar que tinha ali no ambiente, e vou colocar uma mangueirinha e vou injetar oxigênio puro. Tá vendo? Ali é meu filho se escondendo para não aparecer no filme. Esse oxigênio que vai preencher esse saco de 60 litros, ele é muito importante que ele vai entrar pressionado, ele vai... A hora que você amarra esse saco, você vai fazer de maneira que ele fique bem apertado, bem tenso lá dentro, né? Isso vai manter a amarração mais forte, né? Se amarrar muito fraco, ele vai murchar. É importante que esse ar fique ali até que esses ovos eclodam. Um período de uns 10 dias, mais ou menos, esses ovos vão eclodir. Eclodir e o girininho vai começar a nadar procurando alimento. Aí está na hora de soltar, tá bom? Eu queria ter a prática desse pessoal que comercializa levino de peixe. Eles amarram isso aí em questão de segundos, e eu estou demorando um tempão para fazer isso. Mas agora eu vou colocar essa desova para eclodir num lugar bem fresco, tá ok? Tá vendo que ela espalha em todo o fundo. Mas eu vou colocar um lugar fresco, eu não vou colocar onde bate sol. Vou colocar, no meu caso aí, eu coloquei ela no banheiro, tá? Mas é um lugar mais fresco, no ambiente que você tiver. Eu pus no banheiro do laboratório. E aí ela vai permanecer, ok? Eu vou expor para vocês de novo, agora com slide que, se faltou algum detalhe, eu explico. Então, a desova é retirada dentro de uma vasilha seca, ok? Olha a forma como eu seguro os animais. Quando eu seguro assim, o pulmão, ela tenta encher o pulmão e esse pulmão cheio ajuda a extrusar os ovos. Aqui eu já tenho os ovos fecundados. Lembra que eu falei para vocês que tem o polo animal e o polo vegetativo? Então, esse branquinho é o polo vegetativo, é onde tem o vitelo, esse vitelo que vai nutrir o embrião. E o pretinho é o polo animal, que vai sofrer as divisões a partir de agora. Fecundou, ele vai começar as divisões. 2, 4, 8, 16, 32, e vai indo. Blasto, mórula, gástrula, até eu ter o embriãozinho pronto. Aqui, vocês estão vendo aí já é a hidratação. Já fecundei, eu estou colocando um volume maior de água. Aqui que eu falei para vocês que eu ia mostrar. Isso daqui significa que o volume de água que eu estou usando é muito pequeno. A desova está ela está espessa. Quando eu vou colocar isso ou num quadro de tela ou no saco plástico, eu posso prejudicar a respiração dos girinos por causa dessa camada espessa, por causa dessa gelatina espessa, tá vendo? Então é importante que eu tenha um volume maior de água. Depois que eu diluí esses ovos, eles foram hidratados,
eu posso colocar eles em quadros, tá vendo ali? Pequenos quadros, quadros de tela. Eu parei de usar os quadros de tela porque dava muito trabalho para eu, logo os animais eclodiam, eu tinha que virar e lavar os quadros, esfregar, e tomar cuidado, porque para a eclosão dos ovos, eu tenho que ter um ambiente limpinho, senão eu levo doença de um lote para o outro e acabo tendo problema, tá bom? Então, o certo, o que eu gosto mais é usar saco plástico. Tá? Colocando no saco plástico com oxigênio, eu garanto 10 dias sem problemas ali, ok? Bom, eu preciso tomar alguns cuidados na utilização da técnica de fertilização artificial. Primeiro, a dosagem e a frequência de injeções de hormônio inadequadas podem acontecer, principalmente quando você muda o princípio ativo do hormônio. Digamos que, se você não achar o acetato de bruzerelina e usar um outro análogo, um outro LHRH análogo, então você vai ter que estudar mais ou menos o qual que vai ser o novo protocolo. Você vai ter que mudar isso de novo. Uma coisa crucial, a coisa mais importante que tem é o ambiente onde você vai colocar os animais que você injetou o hormônio. Pode ser uma caixa d'água de 300 litros, onde você põe um termostato de uns 300 watts, mais ou menos, com um aquecedorzinho, e você mantém essa temperatura constante, é muito importante. Se você pegou esses animais numa baia onde a temperatura estava 28 graus, você vai ter que colocar o termostato para manter os 28 graus. Injetou hormônios, vão ter que ficar ali dentro até que ocorra a ovulação, ok? Senão o hormônio não age. Os animais estão aclimatados a 28 graus, eu vou ter que colocar eles, injetar o hormônio e botar num lugar onde esteja 28. Eu falo isso por quê? Lá na baia, lá fora está 28 graus. Aí chega uma frente fria no dia que você aplica o hormônio. E aí chegou a frente fria, a temperatura cai para 25, 24, e aí o hormônio não atua. Entendeu? Eu preciso manter essa temperatura. Por isso, nem precisa de muito malabarismo, não precisa ser uma baia espetacular. Você pode pegar uma caixa de amianto ou uma caixa plástica e colocar um aquecedor dentro dela e colocar o casal ali dentro. Tá? Pode colocar 3 casais, não tem problema. Protege o termostato para os animais não acabarem não quebrando o termostato, né? Que aí você mata todos os animais, porque aquilo ali tem energia. Então, coloca um termostato, mantenha a temperatura constante. Se eu for pegar animais aqui do meu laboratório, por exemplo, a baia de mantença dos animais daqui fica com temperatura sempre próximo de 24, 25. Então, eu não vou passar de 25 na hora de fazer esse acasalamento. Eu vou colocar eles num ambiente onde a temperatura seja próxima de 25, ok? Senão o hormônio não age. Então, pode até ser um pouco maior, eu posso botar 27, 28 no dia que eu faço a indução. Mas se eu colocar abaixo disso, não funciona, o hormônio não funciona. Outra coisa, quando o produtor ele faz algumas coisas às vezes, porque um passa para o outro, né? Mas o que eu queria orientar é o seguinte: você não sai comprando reprodutores. Ó, vai lá no produtor e pega lá um animal bonitão, 600 gramas, ó, um reprodutor muito bom. Se você fizer isso, você está correndo um sério risco de fazer o seguinte: primeiro, existem doenças crônicas que, se você levar um reprodutor de um ranário para o outro, você corre risco de levar doenças crônicas. Segunda coisa,
você tira ele de um ambiente que ele está acostumado e vai jogar no outro ambiente. Então, se você pegar esse reprodutor, comprar ele, por exemplo, em janeiro, você corre o risco do animal não se adaptar antes de terminar o período, até março. Então, se a baia for muito diferente, a condição for diferente, a ração for diferente, se tiver tudo diferente com o reprodutor que você comprou, de repente você não tem desova. Então, o procedimento adequado é você comprar animais jovens, com 100 gramas, no máximo 200 gramas, e formar o seu plantel a partir daí. De preferência, você comprar imagos de uma região, de duas regiões, marcar eles todos e utilizar machos de uma região com fêmeas da outra, tá? Para diminuir a endogamia. A nutrição adequada é um ponto que traz problema também, porque é um período em que eles consomem muito nutriente, né, para poder amadurecer o ovário. E outra coisa, a injeção de hormônios sem considerar a possibilidade de um ritmo circadiano, da sensibilidade ao ritmo circadiano. O que acontece? Naturalmente, as desovas ocorrem de madrugada. Se eu resolver inverter o processo, aplicar o hormônio, primeira dose à tarde, segunda dose de manhã, para que a desova ocorra na tarde do dia seguinte, eu tô fora, os animais vão, o ritmo circadiano dela vai ser para que a desova ocorra pela madrugada. O horário de dormir dela, o horário de movimentar é diferente. Então, se eu injeto hormônio e não presto atenção no ritmo circadiano da RAM, eu posso comprometer a resposta à ovulação. Só para relembrar vocês, o ritmo circadiano de uma rã, ele vai depender da espécie que você está trabalhando. Se eu estiver trabalhando com a rã pimenta, ela tem hábito noturno. Então, o ritmo dela vai ser descansar de dia e se movimentar de noite, ok? Se eu estou trabalhando com a rã touro, a qualquer hora, não tem muita coisa diferente, né? Então, mas a reprodução da rã touro geralmente acontece pela madrugada. É claro que você vai encontrar desovas a qualquer hora do dia, animais acasalando a qualquer hora do dia, mas geralmente as desovas ocorrem pela madrugada. Outra coisa importante que eu queria falar para vocês é com relação à influência do tempo que você demora para fazer a extrusão depois da constatação da desova sobre a viabilidade dos ovos. Isso é muito importante porque se você deixar passar muito tempo depois que ocorreu a ovulação para fazer a fecundação, você começa a perder viabilidade dos ovos. Eu vou mostrar isso para vocês num trabalho que a gente fez. Nós publicamos ele na Revista Brasileira de Zootecnia. Quem quiser ter acesso aqui, é de 2011. Você entra na internet, você pega isso aqui. O ensaio foi feito dessa maneira. Nós usamos 53 fêmeas que haviam sido criadas em 3 regimes de luz. Criadas, tá? Desde maguinho, elas foram criadas num ambiente sem luz, 12 horas de luz e 16 horas de luz. Quando elas alcançaram 9 meses de idade, nós começamos a fazer o trabalho de indução. Então, nós fizemos a fertilização de 10 gramas de óvulos de 3 em 3 horas, a partir da 25ª hora. Ou seja, eu apliquei o hormônio hoje, 8 da manhã, amanhã, 9 da manhã, eu já estava fazendo a fertilização, tá? Da primeira porção de 10 gramas. A última fertilização ocorreu com 37 horas, ou na 37ª hora após a primeira dose.
A taxa de eclosão, ela foi avaliada com 72 horas depois da fertilização. É muito importante essa taxa de eclosão, que você avalie com esse tempo, porque se deixar passar muito tempo, o girino começa a se movimentar e fica muito difícil você contar ele. Você tira uma amostra, começa a contar o girino, ele se movimenta, não dá. Então, certo é você fazer enquanto o embriãozinho está parado ainda. Tá? Então, a gente usa isso como regra para fazer a taxa de fertilização. Nós verificamos nesse trabalho que os animais que haviam sido criados num ambiente sem luz, com 12 horas de luz e 16 horas de luz, quando nós injetamos hormônios neles para que eles reproduzissem, é importante ressaltar que eles, depois que você injeta hormônio, não importa mais o controle da luz. Esse controle da luz que eu estou falando para vocês foi feito durante a fase de criação e de mantença. Mas depois que eu injetei o hormônio para a reprodução, eu posso colocar eles no ambiente escuro, não tem problema mais. Eu só tenho que tomar cuidado com a temperatura. A temperatura precisa ser mantida de 25 a 28 graus, de acordo com o ambiente de onde eles foram criados. Ok? Se eles estavam num ambiente em que a temperatura média era 25 graus, eu vou fazer uma reprodução no lugar onde está a temperatura é 25 graus, ok? Se foi 28, 29 graus, eu vou fazer a reprodução no ambiente de 28, 29 graus. Mas eu não preciso mais me preocupar com a luz, tá bom? A luz ela foi importante para a maturação do ovário, tá bom? A temperatura também, mas a temperatura foi constante e o hormônio não atua se eu tiver a temperatura mais baixa do que o ambiente onde o animal estava. Fica mais difícil ele responder. Muito mais baixa, pelo menos, tá? Se eu tiver temperatura 1 grau de diferença acima de 25 graus, não tem muito problema. Então, o que deu aqui? Deu que... isso é interessante. Quando o ambiente era sem luz, vocês estão vendo que os ovócitos demoraram mais para amadurecer. Ainda carecia de mais tempo ainda para poder fazer a fertilização. Tá vendo? Talvez se eu tivesse continuado tirando ovos, a gente pudesse ter uma taxa de fecundação melhor aqui sem luz. Mas 12 horas de luz a gente pode ver que aqui já estava no pico de fecundação, né? Pico de fertilidade. E que começou a cair drasticamente com 34 horas e 37 horas. 16 horas de luz também. Ela estava com um pico em 28 graus, em 28 horas. E que ele começou a cair também, consideravelmente. Então, isso aqui é importante. Quando eu pensar em fazer reprodução de rãs, primeiro, eu tenho que olhar que ambiente que eles estão, quantidade de luz. Digamos que eu vou fazer reprodução de animais que estão dentro de uma baia de mantença, onde não tem controle dos fatores ambientais, ok? Não tem controle, mas eu sei que o fotoperíodo está aumentando. No mês de dezembro, eu vou ter próximo de 14 horas de luz, as noites mais longas, né? As noites mais curtas, quer dizer. E se for mais perto do mês de agosto, nós vamos ter fotoperíodo mais curto. Então, se observa esse fotoperíodo, preste atenção nisso, que ele pode influenciar na sua taxa de fecundação, no horário que você vai fazer a fecundação, ok?